Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Ele vive e reina para todo sempre. Ele é nosso único, suficiente, poderoso Salvador, que nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou, perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes, futuros. Creia que em Cristo, por o único sacrifício, nós estamos aperfeiçoados. Hebreus 10:14 diz que Ele fez isso. Logo, nós cremos que em Cristo, salvos uma vez, somos salvos para sempre. Sim, assegurado por Ele. Filipenses 1:6 afirma: estou plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra também há de completar. Quero aqui, pela sua misericórdia, sua graça, seu príncipe, sempre o anunciando, tratando a respeito da sã doutrina de Cristo. A graça genuína é tempo, sim, de reforma. E Deus está, cremos, fazendo uma reforma no meio da sua igreja. Estamos tratando a respeito da igreja viver em paz com todos em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14 afirma esta verdade. É possível a Igreja de Cristo ter paz com todos e viver em santificação, vendo o Senhor? Sim. A palavra diz que esta paz é uma paz que ninguém pode comprar ou buscar em algum lugar. Esta paz foi o próprio Cristo que deu, quando ele mesmo diz: eis que eu vos dou a minha paz, e não a dor como o mundo dá. E Paulo diz que esta paz nos faz viver em paz com todo, em toda e qualquer circunstâncias. Também a santificação, ela vem somente pela palavra. O próprio Cristo afirmou isto em João 17:17, que disse: santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. E onde está a santificação por meio desta palavra? Está em toda a Escritura, principalmente nas 14 epístolas de Paulo, e uma delas principalmente Efésios, o capítulo 4, o capítulo 5 e o 6, ali revela como se vive o cristão em santificação. Efésios 4:5, ali está toda a instrução para que a igreja viva em santificação, independentemente disto que é ensinado aí pelo falso evangelho, que é por obras, por sacrifícios, por montes, jejum, usos, costumes, tradições, por homens ensinados, homens desviados da verdade, que mais perverte o evangelho e perverte a fé dos eleitos. Logo, nós, como igreja de Deus, a igreja que tem por Deus constituído os 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante, que diz: Ele mesmo, Deus, constituiu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E hoje é uma discussão aí insensata, porque não é a igreja de Cristo e nem é ensinamento segundo a submissão aos apóstolos e principalmente o apóstolo São Paulo, dizendo que não tem mais apóstolos nos dias de hoje. Se não tem apóstolo, não pode haver também pastor, nem profeta, não pode haver evangelista, nem mestres, porque Deus constituiu esses 5 ministérios. E quando você observa no decorrer que você vai continuando lendo os textos de contexto, você vai ver qual foi o propósito de Deus constituir estes 5 ministérios. Por isso, a falsa doutrina luta para tirar a manifestação destes ministérios. Existe apóstolo? Sim, com letra minúscula, porque os apóstolos com letra maiúscula são os 12, principalmente o apóstolo São Paulo. Então, todo apóstolo nos dias da igreja, eles têm letras que são apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre, com letra minúscula, mostrando que estão submetidos totalmente aos ensinos dos originais apóstolos, modelos apóstolos de profetas, evangelistas, pastores e mestres, por Deus constituído na sua igreja desde o princípio.
Logo, muitos buscam, né, anular esta verdade. E anulando esta verdade, a igreja fica uma igreja que muitos estão hoje aí com falsas doutrinas, com até mesmo em nome de graça, que está mais para uma desgraça, anunciado por homens cuja mente é pervertida sim, e desviados da verdade, desviados da sã doutrina, afirmando que hoje a igreja de Cristo não tem que ter templos, não tem, e afirma também que os filhos de Abraão, que têm que ser generosos e praticantes de toda boa obra, não dizime mais, não oferte. Quando se fala, tira o dízimo, porque o dízimo era da lei, era dado em alimentos. A mesma palavra que está dizendo que é para tirar o dízimo, quando diz que também Jesus não defendeu o dízimo em Mateus 23. Defendeu sim, é tanto que ele diz que eles deveriam sim ser dizimistas, mas não abandonar a justiça, a fé e o amor. Logo, vocês estão sim debaixo de ensinos de demônios que está tirando os principais fundamentos para a existência da igreja de Cristo. Primeiro, o templo. Segundo, os dízimos e ofertas que dá a existência e manutenção do templo, a igreja onde nós temos que estar continuando em comunhão, tendo ali a presença e a manifestação do Espírito através do anjo daquela igreja que Deus constitui para apacentar a sua igreja. Atos 20 fala a este respeito. E aí, quando se tira todo o sustento, o que resta? E resta agora crentes soberbos, crentes rebeldes, crente que diz que não precisa ter templo, não precisa ter pastor e nem precisa dar dízimo de ofertas. Aí eles criam uma falsa caridade, vamos dizer aqui, porque não é generosidade, é falsa caridade. Será que vocês, defensores de que não haja mais templo e aqueles que não dá mais ênfase e incentivo ao povo de Deus a contribuírem com dízimo de oferta porque foram constituídos por Deus, será que vocês estão fazendo de fato como Jesus ordenou? Venda tudo e dê para os pobres. Será que você teria coragem de vender a sua casa, seu carro, ficar sem nada mesmo? Isto é uma loucura que nada tem a ver com a sensatez e sabedoria do verdadeiro evangelho. Então, aí estão estes falsos pregadores lançando divisões entre eles mesmos. Aí a pergunta é esta: a paz com todos e santificação hoje por parte desta igreja? Não. Eles não estão tendo paz nem consigo mesmo e nem estão santificados, porque a única forma da santificação se manifestar é conforme Cristo disse, é pela palavra, é pela sã doutrina, toda a escritura e principalmente Efésios 4 e 5. Logo, eles não estão em paz com todos, eles não estão em paz com eles mesmos, eles estão sempre altercando, discutindo, debatendo quem é o maior, quem é o menor, quem tem a melhor teologia. Está escrito aqui, está escrito ali, está em aramaico, está em hebraico, pervertendo o evangelho de Cristo e pervertendo a fé dos eleitos. Igreja, estamos em tempos de apostasia, diz a palavra. E logo, esta apostasia não estaria lá no teatro, não estaria no cinema, não estaria no shopping, não estaria no supermercado. Esta apostasia estaria manifestada no meio do povo de Deus. Mas graças a Deus que Deus tem, como sempre teve, remanescentes para não se dobrar, o sistema está pronto para sermos por Deus julgados nesta reforma protestante, abominando até mesmo a teologia que está enferma, uma teologia que nega a soberania de Deus, dá livre-arbítrio ao homem, e por dar livre-arbítrio ao homem, tem se condenado entre si e condena até aquelas pessoas que ainda nem sequer ouviram o evangelho. Ah, mas nós está pregando. Que evangelho? Um evangelho de condenação. A palavra de Deus diz que foi confiada à igreja o ministério da reconciliação e não da condenação. A condenação entre si
descobre pecado uns dos outros e aponta pecado aos que estão ainda sem Cristo. O ministério da reconciliação não encobre os pecados e também não imputa pecado a ninguém. Isto está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, quando diz que ali, depois de sermos nova criatura em Cristo e as coisas velhas passaram, nós recebemos do Senhor o ministério da reconciliação. Logo, o que é que eles têm feito aí? Eles têm realmente altercado, deturpado, pervertido o Evangelho de Cristo. Muitos estão aí dando ouvidos a estes apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, deturpadores, em cumprimento do que foi dito a respeito de que a igreja viveria nos dias que estamos vivendo, a apostasia. Logo, a igreja de Cristo tem poder de viver em paz com todos? Sim, é o poder da palavra. A igreja de Cristo sempre existiu, vai existir até que ele volte. Templos, dízimos de ofertas, queira você ou não, deturpador e pervertedor do Evangelho de Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Foge de doutrinas falhas e estranhas. Disfarçado aí de Evangelho de graça, que na verdade começa engraçado, depois perde a graça e vira uma desgraça. Veja aí o que diz Mateus 5,43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Foi os judeus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi a chuva sobre justo e injusto. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazes o mesmo os gentios? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Lá em Romanos capítulo 12, 17 e 18 diz, não pague mal por mal, porque você não sabe quem é quem. Como nós, alguns de nós, eles estão lá, ainda sem Cristo, praticando toda sorte de pecados, estão mortos em delito de pecado. Muitos eleitos de Deus, está lá em Efésios 2:1, sobre a potestade de Satanás, escravizado, fazendo e cometendo toda sorte de pecado contra Cristo, porque é Adão que está vivo neles. E é preciso que a verdade os liberte, a verdade do Evangelho, assim como nos libertou, como está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito que ninguém tem livre-arbítrio, está escrito que o Filho verdadeiramente vos libertar, vocês serão livres. E o homem não aceita nem escolhe a Deus. João 15,16 afirma, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi. Romanos, no capítulo 9, está escrito lá que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E ele está usando a manifestação da misericórdia feita lá em Cristo antes da fundação do mundo, que nos escolheu nele mesmo. Efésios 1,4 afirma esta verdade. Igreja de Cristo, siga a paz com todo, que a santificação, e só assim nós vemos o Senhor agora e veremos face a face naquele dia. Não vivendo em paz com todos e em santificação, não vê Deus, vê qualquer outra manifestação, até mesmo manifestações malignas de falsos sinais, falsas curas e falsos milagres. Igreja de Cristo, fuja do sistema enfermo, teológico, falso evangélico, falsa doutrina e doutrinas várias e estranhas, doutrinas de demônios. Igreja de Cristo, graça e paz.